Isaías capítulo 53, somente o verso 8. Nós temos todo o evangelho, toda a redenção, toda a cruz, só nesse 8, pela impressionante economia de palavras que o Espírito Santo usa para expressar tão gloriosas verdades. Diz assim o verso 8: Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, em mais uma longa e árdua jornada, que é a nossa fé cristã, a nossa vida cristã, cheia de vales, desertos, provações, intempéries, mas também repleta de livramentos, graça, misericórdia e manifestações poderosas do Senhor. Que não seja diferente essa noite, Senhor. Não há um dia sequer que podemos dar o luxo de ficar sem sua graça, porque sem Ti nada podemos fazer. Somos pequenos, desprezíveis, somos limitados, fracos, necessitamos desse Pai amoroso, que nos cubra com suas asas, seus braços, sua sombra, para ali encontrarmos abrigo, refúgio, em dias maus. Que a graça do Senhor permeie todo esse salão, que o Senhor receba a glória para si, nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, já que nós estamos no mês da Páscoa, onde mundialmente se celebra, ou pelo menos se faz menção da morte de Cristo, da crucificação do Senhor Jesus, eu achei por bem trazer aqui uma mensagem a respeito de Cristo. Obviamente que é impossível esgotarmos esse assunto, esse tema tão elevado. Nós estamos diante de um dos capítulos mais belos e mais profundos de toda a Escritura. Um tratado sobre cristologia, sobre a crucificação, que quase não encontramos em outra parte da Escritura. Tamanha profundidade, você poderia rasgar esse pedaço da Bíblia, sumir para uma ilha deserta, e você seria enriquecido até o último dia da sua vida, e dali você extrairia conhecimento, alimento inesgotáveis para pelo menos 5 eternidades, só com Isaías 53, dada a profundidade, a extensão, a largura da graça, do poder, da sabedoria contido ali. E a salvação que foi comprada e entregue a nós, eu acredito que para você que é salvo, que é cristão, é o seu maior motivo de alegria. Eu acredito que não há outra coisa que Cristo, ou que Deus Pai, possa ter feito por nós, de tudo que Ele fez, faz e fará, que pode ser comparado à salvação nos dada, o perdão dos pecados. Uma vez que nós descobrimos que somos seres que possuem 2 naturezas, ou formados compostos de 2 naturezas, uma material e outra imaterial, nós descobrimos que a material se dissolverá, conhecerá a morte, conhecerá a corrupção, todavia que a imaterial, ela viverá também para sempre. Nós entendemos então que a vida não se limita somente a essa esfera, a esse mundo, a uma vida de 70, 80, 90 anos.
há uma vida para além dessa, onde nossas almas eternas estarão para todo sempre. E nós, por divino conhecimento, entendemos que só existem 2 locais onde as almas estarão por toda a eternidade. Somente 2 locais onde podemos encontrar a eternidade. Um é de condenação e de juízo eterno, chamado inferno, onde a raça humana e todos os descendentes de Adão foram condenados a permanecer nesse lugar. E o outro é os novos céus e nova terra, uma nova dimensão, uma esfera perfeita, onde não habita o luto, nem choro, nem pranto, nem dor, nem morte. Só que para entrar nesse estado, é necessário então receber esse dom, esse presente, conquistado por Cristo na cruz, chamado salvação. E quando nós entendemos então que existem essas 2 esferas, esses 2 mundos, e que nossas vidas estão para além dessa aqui, e elas durarão mais que 70, 80, 100 anos, saber então que recebemos esse presente, a vida eterna, é o motivo da nossa maior alegria, ou o nosso maior motivo de alegria. Não há nada que Deus possa fazer por nós, aqui nesse mundo, aqui de forma física, que supera, suplanta, sobrepuja a vida eterna, a salvação, que eu e acredito que muitos esperam ardentemente entrar um dia, ardentemente passar além do rio, ir para o outro lado da eternidade e gozar com os santos para todo sempre, a mais gloriosa aurora. Entretanto, para que essa alegria da salvação fosse possível, para que esse gozo inefável, imarcessível, fosse nos dado, nos trazido, alguém teria que sofrer, alguém teria que suportar injustiça, alguém teria que suportar oposição, e terríveis sofrimentos, até a morte. Quando se diz que alguma coisa é de graça, na verdade ela é de graça para quem recebe, mas tudo tem um preço. Para que você receba algo de graça, alguém teve que pagar por aquilo. Mesmo que você entre num dono de um mercado e o dono diga para você, a prateleira dos frios é tudo grátis, você pode pegar o que você quiser. Você pega e obtém aquilo sem pagar nada. Entretanto, alguém, para que aquilo te fosse dado de graça, teve que pagar por aquilo. Ou o dono, ou o distribuidor, ou o fabricante. Alguém pagou por aquilo. Da mesma forma, para termos essa salvação que é de graça, esse presente que nos traz gozo, alguém teve que pagar, comprar esta paz, esta alegria, este gozo. Alguém teria que sofrer, suportar injustiça, oposição e terríveis sofrimentos até a morte. E esse alguém seria o Filho de Deus, o Filho de Deus. E nesse texto de Isaías 53, apenas no verso 8, nós vamos ver alguns nuances do julgamento que Cristo teve, de como a sua morte, o seu tratamento nos seus últimos dias de vida foi cruel, foi bárbaro, foi injusto. E nós vamos ver de uma perspectiva dos homens e de uma perspectiva de Deus, a situação jurídica, física, a morte e sepultamento de Jesus, e como os homens viam tudo aquilo, e como Deus viu tudo aquilo. Então o texto começa dizendo que ele, primeiro, recebeu uma sentença injusta. Recebeu uma sentença injusta. O verso 8 diz: por juízo opressor foi arrebatado. Você percebe que o texto está escrito numa linguagem dificílima. Isso é para dar emprego a nós pastores e teólogos, mas na verdade é apenas a linguagem, o vocabulário que é difícil. A interpretação ela é muito simples.
Isso quer dizer que Cristo recebeu uma sentença injusta, foi tratado injustamente pelas autoridades, do começo ao fim da sua vida, pois nada havia feito que o condenasse. Jesus, meus irmãos, foi o único homem que pisou na face da terra e viveu uma vida inteira sem pecados, uma vida inteira justa, uma vida inteira sem dolo, uma vida inteira sem qualquer injúria sair da sua boca. E o texto de Isaías remete para isso. Ele recebeu uma sentença injusta. Um dos evangelhos diz que ele foi condenado, foi julgado, sentenciado sem causa. Ele recebeu isso. Isaías 53, o verso 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus teve o julgamento mais injusto da face da terra. Foi o maior inocente de todos os tempos a receber uma sentença injusta e ser condenado. A Bíblia diz que quando Jesus é entregue aos romanos, pelas autoridades judaicas, ele é levado para ser julgado diante de Pilatos. E o tribunal que ele é julgado, no grego chama Beimá. Ele é colocado ali. Ele está todo ali rasgado, flagelado, e Pilatos vai julgar aquele homem. E ele é levado para ser julgado pelas autoridades, das autoridades judaicas, às autoridades romanas. E o próprio Pilatos, em João 19, diz: eu não acho dolo algum nesse homem, eu não acho maldade alguma neste homem. Assim é a história da cruz, meu irmão. O justo, para nós sermos salvos, o justo teve que pagar pelo injusto, o inocente pelo culpado. E essa história facilmente é desdobrada, vista com riqueza de detalhes, quando eles soltam um prisioneiro, porque naqueles dias era dado ao homem o direito da liberdade de um condenado, e colocam os dois para serem votados, quem deles eles queriam a absolvição: Jesus o justo ou Barrabás o injusto? Jesus Barrabás o condenado ou Jesus o inocente? E o que acontece? A multidão pede Barrabás, para que o injusto fosse solto, para que o condenado fosse solto. O justo teria que ser condenado, o inocente teria que ser tratado como culpado. Foi assim que aconteceu com Jesus. A ideia à vista era que ele estava sendo injustiçado nesse tribunal.